Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hélio Responde. Nessa belíssima quarta-feira, hoje temos assuntos muito interessantes a refletir, conversarmos e responder, mas antes de nós entrarmos neles, eu já peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários desse vídeo as suas perguntas para que eu possa pegar e nós conversarmos sobre outros assuntos na quarta-feira que vem, no próximo Hélio Responde. E agradeço também desde já a todos vocês que chegam pelos comentários dizendo que já deixam o like antes de assistir, porque sabem que as informações ou os conhecimentos vão ser produtivos para o amadurecimento de algumas questões para vocês e para tantas outras pessoas. Então, muito obrigado. Vamos à nossa primeira colocação de hoje. Conheça o curso completo de cristais, terapia e desenvolvimento espiritual. Despertar os centros energéticos, reaver memórias, ativar os chakras, leveza, expansão da percepção, foco e atenção, os cristais podem nos proporcionar. Mais informações na descrição. A Cláudia Gaia traz o seguinte: seria interessante o canal abordar o Spiritual Bypassing. O que é esse Spiritual Bypassing, né? É como se nós utilizássemos o caminho espiritual ou elementos que figuram e surgem e são vistos como práticas espirituais como uma fuga ou como um boicote ao nosso próprio crescimento, à nossa evolução espiritual ou à nossa evolução moral, que no fundo são as mesmas coisas, né? Isso pode acontecer sim, tudo pode ser na verdade uma fuga. O nosso trabalho, as nossas relações afetivas, as nossas relações de amizades, até mesmo os nossos estudos e também o caminho espiritual, em vez de alavancar o nosso crescimento espiritual, pode também nos boicotar contra o nosso crescimento. Embora o outro lado também seja possível, todas essas atividades, seja relações afetivas, amizades, estudos e o próprio caminho espiritual, pode também contribuir para que a gente dê um salto rumo ao nosso crescimento. Mas não é muito comum a gente ver isso. É mais comum a gente ver todas essas atividades como uma fuga. E por que isso acontece? Porque a nossa sociedade aprendeu e se desenvolveu desse modo, né? Olhando para o externo, olhando para fora, e não nos acostumamos a olhar para dentro, para as nossas dificuldades internas, que é ali que está a chave para a transformação e para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, por conta disso, a gente tem uma tendência às vezes de levar essa mesma visão para o caminho espiritual. Ele pode acabar se tornando também um meio de escape, uma fuga para avançarmos em nós mesmos e na vida. Mas por que isso acontece? Ou por que pode acontecer? E é muito comum que aconteça. Por que a gente utiliza também o caminho espiritual como uma fuga para o nosso próprio crescimento? Há essa questão de nós estarmos acostumadas com a visão social e transferirmos isso também para o caminho espiritual, mas há inconscientemente o maior medo de nós, seres humanos. Se a gente olhar as pesquisas, a gente vai encontrar que, conscientemente, as pessoas têm mais medo de falar em público e medo da morte, que são medos significativos, mas inconscientemente o nosso maior medo pode ser um tanto quanto confuso isso, mas o maior medo nosso é de crescimento. O nosso maior medo é de evolução. Porque nós não temos tanta confiança na vida. A gente vai crescer e as coisas vão se transformar e a gente tem medo desse desconhecido. E por não termos confiança é que temos medo do desconhecido. Mas não há outra saída. Como a gente já trouxe muitas vezes aqui no canal, as 10 leis universais, a segunda e a terceira lei, e todas elas são inexoráveis. Então nós vamos sim nos transformar e vamos evoluir, mas nós temos medo dessas transformações e temos medo dessa evolução. A gente talvez não acredita que consigamos manter os valores e as condutas necessárias para se manter nesse novo estado. E isso pode ser muito desesperador. Então, o medo que nós temos inconscientemente arraigados é o medo de crescimento.
E é necessário que a gente observe internamente todas as nossas vicissitudes e todos os nossos medos, para que justamente a gente consiga entender a linguagem do universo e nos adequarmos com ele. Isso facilitará muito o nosso caminhar ser feliz. Porque a gente é feliz quando entra em harmonia com as leis universais. E se olhamos para os nossos medos, que é de fato o processo de autoconhecimento, aí a gente inicia essa harmonização e a vida começa a ser mais fácil e mais tranquila. O processo do autoconhecimento exige nós olharmos para as nossas sombras. E mudar essas sombras é que geram o medo do crescimento, é que geram todas os nossos pavores, ânsias e anseios. Mas é necessário. Esses nossos lados que manifestam sombras são, na verdade, os lados que mais precisam ser vistos, porque a sombra é a que mais necessita da luz, é a que mais necessita acolhimento, é a que mais necessita receber amor. E a gente comenta aqui também que os nossos irmãos espirituais que estão na caminhada evolutiva um pouco mais atrasados, que têm uma ignorância em maior grau, que a gente deve amar, olhar, acolher e entendê-los, oferecer o nosso amor a eles, porque é só assim que a gente consegue equilibrar e fazer com que eles caminhem de uma forma positiva para a sua própria evolução. A gente deve fazer o mesmo conosco, olhar para toda a confusão interna que nós temos, acolher do mesmo modo que nós acolhemos os outros, ou que dizemos que precisamos acolher, né? Muitas vezes a gente fala da boca para fora, mas quando é o vamos ver, a gente não consegue agir de acordo com o que falamos. E é essa evolução moral, essa espiritualidade moral de ter respaldo e conseguir fazer o que se diz, que é que nós precisamos realizar em nosso interior. E isso é de fato o crescimento espiritual. Por essa razão, a gente utiliza muitas vezes o caminho espiritual como fuga. Eu falo isso com experiência própria. Às vezes a gente deixa de dar atenção às nossas práticas, né? E aquilo ali começa a se tornar um pouco automático, sem a consciência, e aí já é um caminho para a gente estarmos nos boicotando. Então olhar para o que está confuso internamente é extremamente necessário. Todos os caminhos de verdadeiro crescimento espiritual nos colocam e nos propõem este exercício de autoconhecimento. Na linguagem alquímica, por exemplo, né, tem o albedo, o rubedo e o nigredo, a obra em negra. O nigredo é necessário nós mergulharmos nas nossas profundezas e olhar, aceitar e acolher. Este acolher é compreender. Então permita-se, se você tem sentimentos que podem ser mais confusos, e nós somos seres humanos, nós temos isso, temos que também nos dar a condição e nos dar a possibilidade de sentir coisas não tão boas assim, faz parte da nossa experiência aqui na Terra também. Então permita-se sentir, mas olhe para isso e aceite isso, acolha isso e compreenda. É o primeiro passo para a verdadeira transformação e também para que o caminho espiritual tenha êxito na nossa existência, na nossa passada por esta vida. Então é isto, pessoal, sobre essa questão. É comum a gente utilizar o caminho espiritual como boicote, bem como todas as coisas, porque nós temos medo de crescer. O bebê tem medo de sair da barriga da mãe, uma planta tem medo de sair debaixo da terra, nós temos medo, às vezes, de sair de tudo aquilo que estamos em conforto, mas esses passos são extremamente necessários. E é isso que eu tento passar aqui para vocês nessas falas, né? Que é necessário muita coragem, mas coragem é fazer o que é certo. E isto é fazer o correto, né? Aproveitar a experiência que nós estamos tendo aqui para darmos um grande passo. Existe a quarta lei também, que é a lei de eternidade, quer dizer que nós teremos a eternidade para isso, mas podemos aproveitar sim, muito bem essa vida fazendo esses passos aqui e agora. No Kayan Brito, ele trouxe o seguinte: gostaria de sugerir que trouxessem algum vídeo sobre autoestima e espiritualidade, ou até mesmo técnicas para desenvolver e potencializar o amor próprio. A baixa autoestima joga nossa energia lá embaixo, de fato, né? Mas o que é a autoestima e espiritualidade? Há uma relação entre esses dois? Sim, né? A autoestima é uma espécie de confiança em si mesmo, né? Vocês concordam? Eu, pelo menos quando me sinto com uma estima elevada, estou com autoestima, eu tenho confiança naquilo que eu estou fazendo. E como a espiritualidade entra relacionado nisso?
Bom, dentro dos caminhos espirituais existe, por exemplo, a nossa missão de vida, o nosso dever, o nosso propósito ou o nosso Dharma, também bastante conhecido por essa nomenclatura. E quando nós estamos no nosso Dharma, nós sentimos que as coisas estão encaixadas, que tudo está fazendo sentido. Então, vinculando a autoestima e a espiritualidade, eu diria que quando nós estamos alinhados com o nosso dever, com o nosso Dharma, a autoestima, que é essa espécie de confiança em nós mesmos, brota de forma natural, de forma espontânea. Mas se nós não estamos muito com uma autoestima elevada, uma das formas que nós podemos fazer, uma ação que nós podemos ter, é olhar para trás, olhar para o passado com a nossa memória e enxergar em nossas vidas atitudes que nós tivemos em relação a algumas situações que fizeram com que a gente passasse por aquilo. Momentos, às vezes um pouco difíceis, mas que nós conseguimos pelo nosso esforço passar por eles. Veja, olhando para o passado, para trás, a partir da sua memória, tudo que você já fez na sua vida, tudo que você já colocou para fora, de bom, de alegre, que fez você se expressar. E veja que você tem o potencial, e todos nós temos, de estarmos tranquilos, de estarmos produzindo, de estarmos felizes com uma estima elevada. Lembre-se de momentos em que você estava com uma autoestima boa e o que é que você fez para estar naquele momento. A autoestima está conectada também com os estados da mente. Quando nós estamos numa baixa conexão mental, criando más conexões, a gente está, como você colocou, com a energia lá embaixo. E tudo que a gente realizar a partir dali não vai nos trazer uma sensação de alegria, de bem-estar, de autoestima, porque a nossa energia mental está devendo muito, está muito embaixo. Então, quando nós conseguimos olhar para as situações em que nós estávamos em cima e conseguimos, pelo exercício, manter esta vibração mental mais ativa, mais elevada, vai ficando cada vez mais fácil também a gente estar nessas boas conexões, nesses bons portais da mente, e a autoestima também acontecerá de modo espontâneo e natural. E para nós encerrarmos, trago aqui uma excelente pergunta de Menes Alves, Hélio, se toda a nossa personalidade e gostos podem ser moldada, o que realmente somos? Então, essa é uma pergunta muito boa e que eu estendo também para todos vocês. O que realmente nós somos? Eu gosto muito de sentir e de refletir em cima de perguntas como esta. E a minha ideia é que nós somos o que permanece, nós somos o que fica, nós somos o que não muda. E isso quer dizer então que nós não somos muita coisa, não somos a nossa personalidade, não somos nada que pode ser mudado. Nós somos o que fica, nós somos a essência. Mas essa é a minha resposta e isso faz sentido para mim. E isso também faz com que eu leve essa vida de uma forma muito melhor, a meu ver, porque não há uma identificação e um apego demasiado com tudo isso aqui que passa e que, portanto, para mim não é o que sou. E para você, o que é isso? Quem nós somos e quem você é? É uma colocação que eu deixo aqui em aberto e que, se você desejar responder aqui nos comentários, fica o convite, fique à vontade. E deixe também suas perguntas para nós conversarmos na próxima quarta-feira mais e mais. Eu adoro conversar aqui com vocês. Eu agradeço muito as vossas companhias nesta quarta-feira, ou seja, lá em qual dia você está vendo esse vídeo, mas ele saiu na quarta-feira. E é isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.